Scott Pilgrim é uma parada meio esquisita. Ela é uma HQ canadense, que acabou fazendo mais sucesso do que deveria, por assim dizer. E foi um dos símbolos dos anos 2000 para jovens perdidos, garotas alternativas e outras diversas subculturas que começaram a surgir graças à internet. A obra teve até um filme bem bacana que foi um fracasso de bilheteria, mas que virou um sucesso nos DVDs e hoje em dia é considerado até meio cult. O filme teve até envolvimento do autor, então a história original que não tinha acabado ainda, até usou algumas ideias que estavam nele. Então, quando o anime foi anunciado, os fãs ficaram em choque. Depois de 13 anos, finalmente vamos ver a história inteira sendo adaptada. Poderíamos ver a Lisa, o beijo da Kim no Scott e o passado da personagem, finalmente dando luz para uma personagem muito interessante da obra. Teríamos a manipulação das memórias, ver o Scott e a Ramona vivendo juntos e todos os problemas que vêm com isso. Bem, pelo menos era o que esperávamos graças ao marketing da Netflix. Mas não foi isso que tivemos. Agora vamos entrar em spoilers do anime. Felizmente ou infelizmente, o que rolou nesse anime foi uma linha do tempo completamente diferente, onde o Scott perde a primeira batalha contra o Matthew Patel e aparentemente morre. E a protagonista vira a Ramona, que vai atrás do Scott, enfrentando os próprios ex-namorados, mas de forma menos combativa e mais abstrata mesmo, tendo que reconhecer como ela machucou outras pessoas e que também era uma péssima pessoa. Ou quase isso, vamos deixar as críticas pro final. Eu pessoalmente adorei a ideia em si, mesmo ficando triste com não termos a história original nesse estilo de animação lindo. E entendo muito bem o lado do autor, que não queria contar uma mesma história pela terceira vez. A relação de um autor com a obra e de um fã com a obra é completamente diferente. Enquanto os fãs querem aquilo que marcou eles, a obra é um reflexo do autor em um certo período de tempo, e por isso obras longas vão mudando. E Scott Pilgrim mudou muito do início pro final, ficando cada vez mais sério e adentrando nos problemas de relacionamentos interpessoais, das dificuldades de se lidar com sentimentos e muito mais. Ainda com muita ação e comédia, sim, só que ao mesmo tempo mais intimista também. Não tiro a razão de quem ficou puto. E não, um diretor falar em uma entrevista que seria diferente e tudo mais, não anula todo o esforço de marketing colossal da Netflix. Mas aqui evitamos criticar algo pelo que queríamos que ele fosse, e sim pelo que ele é. Então, afinal, o que é Scott Pilgrim Takes Off? Ela é uma série que faz um paralelo com a história original, dando a Ramona algo meio que equivalente ao processo de autoconhecimento que o Scott passa durante a HQ original. Apesar de ser possível assistir o anime sem conhecimento prévio, eu acho que prejudica muito a experiência. A série não faz questão de apresentar os personagens direito, ou dar técnicas de empatia para eles, para compreendermos a bagunça que todos eles são e o processo de se descobrirem como pessoas. Isso é feito minimamente no filme, e na HQ é completinho, pelo menos pro núcleo principal. O anime deu uma moral pra uma outra parte da história que não tinha sido tão aproveitada assim, e já vamos falar disso. Então pra mim é meio que obrigatório ler HQ pra apreciar totalmente a obra, visto que é tudo complementar. Enquanto Scott, a Kim, a Knives e outros personagens são trabalhados na obra original, o anime trabalha o lado da Ramona e seus ex-namorados, que não foram foco anteriormente, dando mais profundidade a ela e a eles e mostrando o passado de geral, tornando a protagonista e os ex do mal mais reais, e talvez nem tão do mal assim. A Ramona sai do arquétipo da garota misteriosa e distante, algo muito importante para manter esse tipo de paixão ilusória, sabe? E ela que tá sempre no controle das situações, decidindo quando vai embora, precisa lidar com algo diferente. Ao perder o controle de como um relacionamento acabaria, ela se pega pensando, e se ele fosse o cara? Pela primeira vez, ela que foi abandonada, e isso a faz pensar nas possibilidades do futuro e sentir culpa. Mas rola algo mais importante aqui, que é ela sofrer o que ela fazia com os ex-namorados, e precisar encarar esse fato e também eles. Apesar de que ela estava certa em abandonar o Gideon, que era um FDP mesmo. Mas nessa linha do tempo, onde ele aparentemente não completou seu plano maligno, temos espaço para ver como ele ficou assim, só que ele continua sendo alguém terrível. Vendo esse outro lado da história, o lado da Ramona, confirmamos o que todos já sabiam, que ela era uma grande FDP também. Foi bem bacana. Mas eu consigo compreender quem só vê o anime e fala, nossa, esses personagens são meio babacas. Porque esse é o ponto. Scott é um tremendo idiota, e as consequências disso vão ficando maiores a cada edição da HQ. Todas as versões da obra, inclusive, abrem mais ou menos com a mesma coisa. Ele tá em um relacionamento fácil só porque não quer ficar sozinho. E sem todo o contexto e tempo de qualidade narrativa que passamos com essas diversas pessoas quebradas, acaba tendo uma chance maior de alguns espectadores rejeitarem eles. Felizmente, acho que o espetáculo e as loucuras da série, junto com os eventuais momentos de intimidade e ação, tornam a experiência bem agradável em geral. Episódios como o do Lucas Lee
São bem engraçados e trazem bem o feeling do início dos anos 2000, com jovens perdidos e desinteressados. O cara que parecia só um egocêntrico, e era de fato, acaba levando a sério sua carreira e lendo o script pela primeira vez, eventualmente achando outro trabalho que o deixa muito mais feliz, graças a enfrentar a garota que o machucou, e não o namorado dela. Ou o episódio da Roxy, ambientado em uma locadora de vídeos, que já é algo bem anos 2000, e nos dá uma sequência de luta sensacional junto do desenvolvimento emocional das personagens e mais alguns pontos da trama. Fora que a piada do "eu tenho algo que nenhum dos seus ex-namorados tem" é genial. Tudo isso misturado com a cultura pop de forma orgânica, o início da era digital, a cultura local desses jovens tentando se encontrar, formando bandas, não querendo trabalhar ou trabalhando em empregos bem simples, e todo aquele caos social de namoros e ficantes, cria um ambiente muito familiar e reconhecível para a maioria das pessoas. É um momento complicado da vida, o fim de grandes etapas, escola, vestibular, faculdade, e o início de outras, trabalhos, relacionamentos mais duradouros, a escolha de caminhos da vida. As características internas dos personagens acabam sendo manifestadas em seus relacionamentos e elementos da trama, criando aquela progressão bacana entre o interno e o externo. Na minha visão, tudo isso foi o que fez a história original ser tão próxima de mim, lembrar das minhas próprias confusões, loucuras e problemas em períodos mais simples da vida, onde eu achava que ia fazer vestibular, terminar a faculdade e fim da história. Ou já estando na faculdade, achando que ela ia me ensinar o que eu precisava aprender, o que definitivamente não foi o caso. E até mesmo no fim dela, estando bem perdido sem saber o que fazer, não querendo seguir a carreira que eu tinha estudado. Tava com relacionamentos complicados me corroendo e eventualmente me via sozinho, não só em namoro, mas também distante de todos os grupos de amigos. Tudo isso enquanto eu morava sozinho. Eu não fui um babaca igual o Scott, até porque, pelo amor de Deus, o cara só faz besteira a vida toda. Então é muito pelo contrário, mas eu também tive meus momentos burros e idiotas. E só foi depois de finalmente aceitar o meu lado negativo que eu pude obter a espada do amor e do autorrespeito, assim como a obra mostra. Essa é uma jornada que cada um tem que trilhar, e como o anime mostra, não acaba depois do final feliz. Devido a momentos difíceis no relacionamento, Scott decide se sequestrar do passado para que ele nunca namore a Ramona e não sofra no futuro. E pra mim, infelizmente, é aqui que os verdadeiros problemas da série começam. As ideias em si eu gostei muito, mostrar que mesmo depois de superar uma barreira e evoluir, ainda terão outros problemas que você precisa superar para continuar caminhando em direção a uma versão melhor de você mesmo. E até posso tolerar vários ex-namorados não receberem um tratamento mais aprofundado. Mas só a Roxy ganhar um destaque emocional me fez sentir que eles desperdiçaram alguns personagens. Não só em relação à trama, mas também de aprofundamento da própria Ramona, e como todos erraram durante seus relacionamentos. Tudo isso tornaria os momentos de superação das cicatrizes e a luta final em equipe muito mais emocionante. Infelizmente não vemos o problema que fez eles se separarem, e os últimos 3 episódios são muito apressados. Pelo Scott ficar fora de tela durante muito tempo e os Scotts mais velhos também não receberem tanta atenção assim, a dor ou loucura do Scott mais velho ainda acaba não tendo o tanto de impacto que deveria ter. As cenas são legais e é bacana ver tudo rolando, mas não consigo deixar de sentir que aquilo foi rápido demais. Por exemplo, o Scott mais velho fica bravo e fala que a Ramona foge de tudo que ela ama, e ela tem a sua realização pessoal ali. Diz que ela escolhe ela mesma e vira uma entidade cósmica capaz de alterar a realidade. Isso é um paralelo com coisas da história original. Tanto com as espadas do filme, onde ele primeiro faz merda, perde, morre, precisa trilhar a jornada de novo e só então consegue se superar, admitindo culpa e pedindo perdão por todas as merdas que ele fez. E também na parte da HQ, onde o Scott descobre que a única forma de vencer o negativo Scott era aceitando ele e não lutando. Ou seja, tivemos uma preparação muito maior para sentirmos o valor do personagem ao conseguir evoluir. Vemos o sofrimento e esforço dele para isso. Aqui com a Ramona é só meio jogado. Não que foi uma bosta, mas fica aquela sensação, pô, já? Assim? Tivemos alguns momentos para a construção disso, principalmente na parte da Roxy, mas além de ter sido pouco, no momento que mais precisava daquele destaque para uma conclusão impactante, não rolou. Fora que eles esquecem de trabalhar outra coisa super importante. Scott fica 10 anos preso em casa treinando, e não vai atrás da Ramona porque acha que ela não quer ver ele. E ela só diz, eu só queria um tempo, por que você não dedicou esses 10 anos lutando pelo nosso relacionamento? Mas minha filha, tu não fez nenhuma ligação para ele nesses 10 anos? Ela só ignorou ele também. Isso até parecido com os quadrinhos, onde ela e o Scott se separam depois de namorar um tempo. E mesmo com tudo que passaram, ela só faz uma ligação, e depois ignora e deixa pra lá. Então assim, ela também continua fazendo besteira, independente da linha do tempo e da idade. Isso seria um ótimo ponto pra trabalhar.
como esses problemas de comunicação destroem relacionamentos. Um queria espaço, o outro entendeu errado, mas ela também não quis nem saber. Novamente, isso é trabalhado no quadrinho, e vamos vendo o relacionamento deles tendo vários problemas de mentiras, ciúmes e coisas do tipo. Por isso que fico sentindo que essa parte foi muito acelerada. E aqui nem é questão de eu tô comparando com o original. É simplesmente que a história não se utilizou de momentos interessantes para tornar essa aceitação impactante. A gente não viu grandes perrengues na jornada da Ramona para ela finalmente se aceitar, finalmente compreender que o que ela faz não é legal, finalmente encarar as besteiras que ela fez. Ela simplesmente pensa, eu fiz besteira, né? Acontece, tchau. Enquanto Scott tem toda uma jornada batendo na cara dele pra mostrar as besteiras que ele fez, e como ele era um babaca por ter feito elas. Aqui eu não acho que foi questão de incompetência nem nada, pra mim foi questão de tempo mesmo. É igual a parte do Scott aparecer pra explicar toda a trama de Viagem no Tempo. Parece que a equipe falou, vixe galera, acabaram os episódios, vamos correr com isso aqui. Meu problema não é com a mudança do foco, tema ou trama da série, mas sim com a sensação de que eles tinham muito a oferecer e acabaram capando certas coisas. Scott Pilgrim Takes Off precisava de mais 2 episódios no mínimo. Assim seria possível deixar essa etapa final bem mais impactante, nos deixando ver um processo bem mais profundo de aceitação da Ramona. O sonho seria ter 12 episódios, para dar mais tempo para todos os ex-namorados e distribuir mais os elementos interpessoais da protagonista, de fato criando um paralelo com a obra original. Mas aí já é pedir demais. O grande problema de Scott Pilgrim foi não ter entrado de cabeça na própria série, de achar que era melhor acabar logo, e foi basicamente isso que os produtores falaram mesmo, sobre segundas temporadas às vezes não rolarem e tal, e terem pensado que seria melhor encerrar tudo rapidinho. Com esses comentários, imagino que eles pensaram em uns 16 episódios no mínimo, e sinceramente, material não falta. Eu adorei o anime, de verdade. Não foi só nostalgia, mas também uma nova experiência que ampliou a HQ. Fico triste por não ser original? Fico, mas ele está aqui na minha prateleira e eu posso ler sempre que eu quiser. Essas obras são uma parada complicada, são um recorte de um momento específico da vida do autor. Não tem muito espaço para ela se expandir, então aceitar algo novo assim é importante. Quem sabe daqui a outros 13 anos não temos mais uma série focada no passado dos personagens. O Brian falou que não quer contar a mesma história de novo, mas e aí, cadê a Lisa? Cadê a vida escolar do Scott e da Kim? É o que eu falei, não falta material. Mas também, quem sabe um dia talvez a gente tenha uma adaptação fiel, e mais pessoas possam curtir Scott Pilgrim. Dá like no vídeo e me diz aí nos comentários, você curtiu a série ou não? E o que você achou do final? Compartilhe o vídeo com os outros e para assistir vídeo antecipado é só me apoiar a partir de R$5. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, a CDN, e aos heróis Aleph Santos, Aleph Beles, André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Nero Zero, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.